Bom dia, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo, iniciando nossa escola dominical, concluindo aqui a parte do Cristo no credo apostólico. Hoje nós queremos ver alguns aspectos a respeito de Cristo que falam sobre o estado de exaltação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Nós falamos sobre outros aspectos nas aulas anteriores. Dentre eles estava ali Jesus como servo sofredor, que é o estado de humilhação do Senhor Jesus Cristo, que é deixar toda a sua glória, se fazer um homem, habitar entre nós, né? O Verbo se fez carne, habitou entre nós, sofreu as nossas dores, sofreu as nossas agruras, na cruz pagou pelos nossos pecados, morreu em morte de cruz. E hoje faremos a aula a respeito dos pontos que falam sobre a exaltação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, registrados nas Sagradas Escrituras, que levaram a ter a base do credo apostólico, né? Então, antes de iniciarmos, vamos orar. Eu estarei orando aqui, você faz a tua oração aí também no teu lar, na tua casa, para que o Senhor nos instrua nesta manhã. Oremos. Pai Santíssimo, Deus eterno e todo-poderoso, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, perdoa os nossos pecados, lava-nos no sangue de teu Filho Jesus Cristo. E, ó Deus, por todos os méritos dele conquistados na cruz do Calvário, eu te peço, ó Deus, que nos lave, nos purifique e nos torne, ó Deus, dignificados, justificados para estar na tua presença e poder sermos dirigidos pelo teu Santo Espírito, a fim de aprendermos mais sobre ti e sobre as tuas Sagradas Escrituras, ó Pai. Fala conosco, fala os nossos corações, nos ensina, abre nossa mente, nosso coração para a tua boa, perfeita e agradável vontade. Assim nós oramos e desde já agradecemos em nome de Cristo Jesus com o perdão dos nossos pecados. Amém. Nós estamos falando sobre esses aspectos da exaltação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos primeiramente falar sobre a vitória do Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor ao longo das Sagradas Escrituras, ele prediz sua morte, ele prediz sua ressurreição. E ele também mostra que a vitória já está conquistada. O homem, né, os atletas, por exemplo, nos dias de hoje, às vezes eles dão até entrevistas, né, nos canais de TV, internet, antes de uma disputa, e às vezes até prometem vitória, né, mas terminado a partida nem sempre conquistam essa vitória. O Senhor Jesus Cristo conquistou a vitória na cruz do Calvário e ele venceu o maior adversário nosso, que é a morte, né? O salário pelo nosso pecado. Então a morte está vencida, Satanás está derrotado, né? Não há uma luta, uma dualidade, como algumas teologias afirmam por aí, uma luta sendo travada entre Deus e Satanás, onde o nosso Senhor Jesus Cristo está quase que em pé de igualdade com Satanás, né? Isso vai contra as Sagradas Escrituras. O Senhor Jesus Cristo nos ensina que, através de todas as suas palavras registradas nas Sagradas Escrituras, que a morte está vencida, que o pecado está derrotado, que Satanás já foi vencido, e seu futuro é certo, né? Porque o Senhor venceu a morte na cruz do Calvário, ele morre por nós e ao terceiro dia ressuscita. Então, partindo desse princípio, quero te convidar a ir abrindo aí sua Bíblia, fica com ela aberta que a gente vai passear bastante por ela. Então, o primeiro registro nosso, nós vamos achar aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26. 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 26. Que fala o seguinte para nós: o último inimigo a ser destruído é a morte. Então o último inimigo a ser destruído é a morte. E Jesus venceu a morte quando ao terceiro dia ele ressurgiu dos mortos. Ainda abordando esse tema, nós vamos ler Mateus capítulo 16, verso 21, que diz para nós o seguinte: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então era necessário que ele morresse, mas a certeza da ressurreição já tinha também ali
predito pelo Senhor Jesus Cristo, né? Também, caminhando nesta mesma toada, nós vamos encontrar o evangelista Marcos. Marcos, caminhando um pouquinho, Mateus, Marcos, nós vamos encontrar também Marcos, trabalhando isso lá no capítulo 14, verso 28, a mesma questão. Ele diz assim: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Então, Jesus falando ali, o título nosso diz assim: Pedro é avisado. Então, naquele bate-papo que o Senhor tem ali, ele avisa o que vai acontecer. Ele vai ressurgir dos mortos, né? Vai aparecer ressurreto diante deles e vai adiante deles para a Galileia. E a gente, nesse contexto, a gente entende também as aparições que Jesus vai ter depois de sua ressurreição. Atos dos Apóstolos vai dizer que ele ainda apareceu depois de sua ressurreição, né, aos seus discípulos, esteve com seus discípulos após a ressurreição. Né? Então, caminhando, só para ter um registro então dos evangelhos, né, nós vamos encontrar isso nos 4 evangelhos. Lucas também diz para nós lá no capítulo 9, verso 22. 9, 22. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. Aí eu estou lendo o 8, 22, só um pouquinho, de um capítulo à frente, 9, 22, né? 9, 22. Dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Então também nós encontramos Lucas trabalhando essa questão de Jesus afirmando que ele vai morrer, e que ele vai sofrendo, que ele vai morrer, mas que também estará ressurreto, será ressuscitado dentre os mortos, né? Então nós vemos esse contexto sendo abordado por Lucas, ainda também no capítulo 24, deixa eu só folhear aqui um pouquinho, Lucas capítulo 24, do verso 1 em diante, né? Ele vai dizer assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, as mulheres, né, indo ao túmulo, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele havia ressurgido dos mortos, ressuscitado. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscar entre os mortos ao que vive? Então, também o evangelista Lucas, não só numa passagem, mas em mais de uma, registra isso também, né? Para completar o rol dos 4 evangelistas, o Evangelho de João, você pode acompanhar aí também. O Evangelho de João diz assim no verso 1 do capítulo 20. Então abra lá a tua Bíblia em João 21. Ele diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Então,
a vitória de Jesus, ela é marcada nas Sagradas Escrituras, ela é prometida pelo Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos e ela é cumprida na íntegra, né? Então, esse é um dos pontos do estado de exaltação do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos também encontrar esses relatos nos nossos catecismos, né, na confissão de fé. Então, um estado de exaltação de Cristo. Mas também um outro ponto é o estado de glorificação. O Senhor, então, nasce, vive, morre, ressurreto, e então ele sobe aos céus, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e Jesus Cristo, seu único Filho, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, mas também a outra parte completa isso, ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Você que tem a tua Bíblia com o Inário Novo Cântico, no finalzinho dela também você vai poder encontrar, eu vou abrir aqui para mostrar para os irmãos. Então, no finalzinho da tua Bíblia, ali junto com o Inário, você vai encontrar ali o registro do credo apostólico, né? Para que você possa estudá-lo também, né? Então, nós temos o Inário e temos o credo apostólico. Deixa eu encontrar aqui, essa Bíblia nova ainda está com as páginas grudadas, né? Então, nós temos o registro do credo apostólico, né? Então, como eu dizia, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra, né, por poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu o Hades, e a parte em que eu me refiro, ressurgiu dos mortos, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita, ou à destra, algumas versões vão dizer, né? Ou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, né? A última parte ali a crer no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna, a gente vê na sequência, né? Então, o outro ponto que nós encontramos aqui é a glorificação do Senhor. A glorificação do Senhor, nós vamos encontrar lá o registro em Marcos 16, verso 1 ao 13, Marcos 16, vamos achar aqui, você acha aí na tua casa, Marcos 16, a ressurreição de Jesus, né? O texto vai dizer, desde do verso 1 do capítulo 16 em diante, mas eu quero adiantar aqui um pouquinho do verso 9 em diante. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Esses, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais. Mas também estes 2, eles não deram crédito. Então, nós vemos ali o Senhor sendo anunciado, sendo visto e anunciado, né? Pulando lá para o verso 19, diz assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou à destra de Deus, né? Então, um estado de glorificação, exaltação, glorificação do Senhor, né? Ele cumpre a promessa, ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Nós vamos ver também aqui, adiantando um pouquinho, abra lá mais uma vez, lá no livro de Atos, como eu disse, você vai ficar com a tua Bíblia aberta, nós vamos estar folheando juntos, né? Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, verso 56. Verso 56 diz assim: E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Do que fala esse texto? A visão que Estevão
teve, né, já quando da sua morte, né, quando ele está para morrer, ele tem a visão do Filho do Homem, de Jesus Cristo, à destra de Deus Pai, né? Atos 2 também, Atos 2, verso 32, Atos 2, verso 32, ele diz para nós assim: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo sido recebido do Pai a promessa, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, né? Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então, a questão da glorificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos encontrar também em Romanos, caminhando um pouquinho mais aqui pelas cartas, Romanos 8:34, Romanos 8:34, Romanos 2, 7, 8, verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, né? Então nós temos também esse registro feito nas cartas, que nós encontramos as leituras das cartas, nós vemos que Jesus é mencionado como estando no seu estado de exaltação à destra de Deus Pai, à direita de Deus Pai, né? As Sagradas Escrituras nos garantem isso, né? Mais um texto, deixa eu localizar aqui, Efésios capítulo 1, verso 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, né? Então, o estado de glorificação do Senhor, de estar à direita de Deus Pai, de retornar ao seio do Pai, né? A presença de Deus Todo-Poderoso, estando ele então agora no seu estado de glorificação. Por fim, para que nós encerremos essa questão dos pontos do estado de exaltação de Cristo, nós vamos entrar na volta gloriosa, na volta prometida, na volta gloriosa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Atos fala isso, o Senhor prometeu isso também aos seus discípulos, né? Mas vamos caminhar um pouquinho aqui. Atos dos Apóstolos, você que está com a sua Bíblia aberta, deixa eu localizar aqui o texto de Atos dos Apóstolos. Mais um pouquinho. Isso aqui. Então, capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, ele registra a defesa de Pedro, né? Então, ele vai falar sobre toda essa obra de Cristo, né? Nós temos o contexto ali todo, depois temos lá a questão dos discípulos serem chamados de cristãos em Antioquia, né? Então, nós temos um registro dessa exaltação. Então, Pedro começa assim, um texto um pouquinho longo, mas vamos lá. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia e que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entrastes em casa de homens incircuncisos e comestes com eles? Então Pedro passou a fazer uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando num êxtase, tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis, aves dos céus. Eu vi também uma voz que me dizia: levanta, Pedro, mata e come. Ao que respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Então, aquela visão que Pedro tem, que vai falar sobre a questão judaica de não comer alimentos, mas no resumo era
Deus revelando a Pedro que ele deveria ir também aos gentios. Não era Deus, Jesus não tinha vindo somente para os judeus, veio para o que era seus, mas os seus não o reconheceram, não o receberam, né? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? A saber os que creram no seu nome. Então Pedro entende, né, essa visão de que ele deve ir também aos gentios, né? Então ele vai também pregar aos gentios, né? E então diz assim o verso 18: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então fala sobre essa questão de que Jesus veio sim para os seus, mas também veio para os gentios. Caminhando na questão da volta gloriosa de Cristo, deixa eu localizar um outro texto aqui que vai também te lembrar a respeito disso, que é o texto de Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Ele diz assim para nós: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Jesus retorna para governar o seu povo, governar a sua igreja, assumir presencialmente, né, que é a palavra que nós estamos usando agora, né, embora Jesus seja onipresente, mas nós digamos de maneira física, ele volta para assumir o governo da sua igreja. Apocalipse também, capítulo 1, verso 7, ele vai dizer para nós assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Verso 8: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e o que é de vir, o Todo-Poderoso, né? Então a volta de Senhor Jesus Cristo, ela é prometida pelas Sagradas Escrituras, né? Deixa eu ver mais um texto aqui. Retornar um pouquinho e já faço a leitura para a igreja. Deixa eu só localizá-lo. Então o texto está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o verso 37 em diante. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto então a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Então fala sobre esse senhorio do Senhor Jesus Cristo, esse retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo, né? Então nós vemos, concluindo, né, a vitória conquistada, a glorificação do Senhor Jesus Cristo e o retorno glorioso, né? Poderíamos ainda falar sobre mais outros textos, mas vamos nos ater nesses aqui para encerrar este momento de hoje. Espero que tenhamos todos nós, tendo sido abençoados pela palavra de Deus, tenhamos todos nós aprendido um pouquinho mais acerca de Cristo no credo apostólico. E que isso nos desperte a aprender cada vez mais, a estudar cada vez mais a santa, bendita, perfeita e agradável vontade de Deus registrada em sua palavra. Irmãos, agradeço mais uma vez a atenção de todos, que Deus os abençoe, que tenham todos um bom dia. Oremos. Pai, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome.
Recebe, ó Deus, nosso louvor, nossa adoração. Recebe, ó Deus, o meditar do nosso coração. E fixa, ó Deus, na nossa mente e em nossos corações, ó Deus, a porção da Tua palavra que lemos nesta manhã, a fim, ó Deus, de que possamos louvá-lo, bendizê-lo e adorá-lo em todo o tempo. Assim nós oramos, te pedimos em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho e Senhor nosso, com perdão dos nossos pecados. Amém. Deus te abençoe. Tenha um bom domingo.